Olá, eu sou a Matilde e seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos falar sobre redes sociais, portanto, vamos começar este vídeo. Hoje em dia nós passamos cada vez mais tempo nas redes sociais e muitas vezes sem nós darmos contas, sem nós nos apercebermos. Estamos, por exemplo, à espera de um amigo e vamos dar scroll. No Instagram, estamos nos transportes públicos, vamos para o TikTok. Isto é algo assustador, porque às vezes nós acabamos por não ter uma noção de quanto tempo é que, efetivamente, nós passamos diariamente no telemóvel. Mesmo que às vezes não sejam em redes sociais. No telemóvel, de forma geral. Tempo este que, se calhar, nós podíamos estar a usar para outra coisa sem ser só aquelas redes sociais, ok? E atenção, com isto eu não estou a dizer que tens que parar de usar o TikTok, que tens que parar de usar o Instagram e que tens que desinstalar as aplicações. não. O que eu estou a dizer é começarmos a ter mais consciência de como é que nós estamos a usar o nosso tempo dentro das redes sociais. Porque o problema é esse, é que nós não temos a consciência e nós não sabemos no fundo como é que nós estamos a usar o nosso tempo. E nós queremos saber como é que nós estamos a usar o nosso tempo. Mas nós só vamos saber isso quando nós tivermos essa consciência. Faz sentido? Atenção, as redes sociais podem e elas são úteis se nós as usarmos da forma certa. Por exemplo, tutoriais, aprender algo novo, usar o YouTube. Aqueles às vezes conteúdos até de reflexão. Mas a maior parte de nós não usa as redes sociais para isso. A maior parte de nós usa as redes sociais para, depois de um dia cansativo de trabalho, descomprimir um bocado. Às vezes só mesmo por entretenimento. Opá, não tenho nada para fazer, vou para o TikTok. Mas isto é muito real, isto também às vezes acontece comigo, ok? E o que eu tento fazer para não passar tanto tempo no meu telemóvel ou nas redes sociais, principalmente no TikTok, que eu sinto que é onde acaba por ser mais viciante, tudo o que eu acabo por tentar fazer é ter uma noção de como é que eu estou a passar tanto tempo ao telemóvel, como é que eu tenho essa noção? Ou seja, eu pergunto-me, será que eu estou a passar muito tempo ao telemóvel? Porquê que eu estou a passar tanto tempo ao telemóvel? Como é que eu posso usar esse tempo para algo mais útil, ok? E lá está, nós não precisamos de mais estímulos, nós precisamos é de mais autocontrole. Estamos constantemente rodeados de coisas a acontecer ao mesmo tempo. Temos constantemente aquela dopamina que muitas vezes o TikTok nos dá, que é eu não gosto deste conteúdo, então eu vou passar para o próximo. Mas se calhar o que nós precisamos não é tanto de mais estímulo, mas sim mais autocontrole. Eu entendo aquilo que tu estás a dizer, mas eu não sei de facto como reduzir o meu tempo. Eu sei que eu passo muito tempo e eu não sei ter estratégias porque eu não sei o que fazer sem ser usar o telemóvel ou sem estar no TikTok. Então eu vou-te dar aqui algumas dicas. A primeira delas, e que funciona muito bem, é colocar tempo nas aplicações, ok? Define, por exemplo, 4 horas diárias no TikTok. Pronto, definiste e agora vais separar as 4 horas e vais dividi-las por momentos do teu dia. A ideia aqui é o quê? Deu essas 4 horas, tu sais da aplicação e de facto não usas mais, não entras mais, até que começas a ter um bocado uma noção de dizer, ok, o tempo está a acabar, então eu já passei 4 horas nesta aplicação. Mas se tu vais colocar o limite e vais ignorá-lo, é a mesma coisa que não fazer nada. E a ideia aqui não é parares de usar a rede social, mas sim conseguires ter um uso consciente dela, ou seja, perceberes, eu defini 4 horas, então eu vou ter que saber usá-la estrategicamente. Isto até vais fazer 2 coisas, que é, vais aprender a usar melhor as redes sociais, ok? Não vais passar tanto tempo nelas, e vais começar a ter uma melhor gestão de tempo. Descobre outros interesses, além das redes sociais. Muitas vezes as pessoas que dizem, eu não sei o que fazer além das redes sociais. Sabes sim, ver filmes, séries. Experimenta coisas que tu gostas de fazer, coisas que tu queres experimentar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de ler livros, digamos assim. Não só para aprender, mas eu gosto de ler livros. Uma coisa que eu faço é, às vezes eu vou ler um livro. Podes pintar se quiseres, era uma coisa que eu fazia, mas agora já não faço tanto. Passear o cão, ok, é necessário. Às vezes só ires para um cafezinho, estás a ver? E estares lá com a tua bebida, a aproveitar o dia, também funciona muito bem. Apanha sol também, ok? Portugal tem tido, assim, nos últimos tempos, um clima assim meio estranho. As pessoas têm ficado mais depressivas por causa disso, porque o clima de facto faz toda a diferença. E portanto nós temos que tentar aproveitar o clima que nós temos da melhor forma possível. E muitas vezes o que eu faço também é, eu vou dar passeios. Ou eu vou muitas vezes pescar, por exemplo, o meu café, porque eu adoro beber café, ok? Café com leite, no caso. E vou muitas vezes pescar o meu café ao meu sítio favorito e fico lá a ler um livro, fico lá a ouvir música. Eu vou passear e funciona muito bem, eu gosto muito de fazer isto. E a ideia aqui é dar um scroll e viver mais. Mas eu no meu dia-a-dia não tenho tanto tempo livre. Certo, usa o tempo de outra forma. Passa tempo com a tua família, passa tempo com os teus amigos. Podes fazer muitas coisas, podes fazer puzzles também. Tive uma altura que eu também fazia puzzles e olhem, adorava, era muito terapêutico, confesso, para quem quer produzir conteúdo para as redes sociais. O que acontece? Se tu queres produzir conteúdo
para as redes sociais, muitas vezes tens que ter em mente que as ideias elas vão surgir quanto menos esperas. Claro que eu sou uma pessoa que produz conteúdo, seja para o YouTube, seja para o TikTok, eu produzo conteúdo diariamente. E eu acabo por passar às vezes mais tempo por causa disso, porque estou a produzir conteúdo. Mas nós não podemos cair na armadilha, e às vezes eu caio e está tudo bem, é nós melhorarmos. Nós não temos é que ir na armadilha de eu estou a partilhar conteúdo e portanto eu vou consumir conteúdo ao invés de estar a produzi-lo. Não, quando nós somos produtores de conteúdo, ou seja, quando nós produzimos conteúdo para as redes sociais, nós temos é que estar a produzir conteúdo e não estar só a consumi-lo. Claro que às vezes é importante para nós também termos ideias, mas não podemos cair nessa armadilha de pensar ok, então se eu quero produzir conteúdo eu tenho que consumir conteúdo e depois produzi-lo. Não é bem assim, a ideia é tentar produzir o máximo e não consumires tanto. Ou seja, existem várias formas de tu adquirir conhecimento e não tem que ser necessariamente pelas redes sociais, às vezes pode ser uma referência de um livro que tu viste, uma conversa que tu tiveste com alguém, um filme que te ajudou de alguma forma e que te deu alguma perspectiva. Se nós pararmos para pensar, a produção de conteúdo ou ideias estão em todo o lado, além das redes sociais, e nós podemos inspirar-nos, às vezes só por olharmos para a rua, literalmente. Não vamos cair muito nessa armadilha. Aliás, uma coisa que eu já me apercebi, e não foi porque aconteceu uma vez, não foi porque aconteceu duas vezes, mas foi porque acontece muitas vezes comigo. Eu sinto que quando eu começo a passar mais tempo nas redes sociais, eu começo a ser menos produtiva, ou seja, eu começo a ter menos ideias de conteúdo. E portanto, quando é que eu sei que isto está a acontecer? Porque eu começo a ser menos criativa. E como é que eu faço para ser mais criativa para voltar a esse ritmo? Eu diminuo o meu tempo de tela. Vou fazer outra coisa, eu vou ler um livro, eu vou estudar. E isso é o que me dá ideias para gravar, é isso que me dá aquele sentimento de ok, eu agora já estou produtiva. Nós falamos muito do álcool, falamos muito das drogas, do tabaco, tudo isso e de como isso afeta a nossa vida e é viciante. O açúcar também, mas nós não falamos das redes sociais e as redes sociais usadas em excesso também são um vício, também nos geram sentimentos e sensações e prazer, acabam também por ser um vício. E portanto, nós temos de ter controle sobre elas, porque se nós não tivermos controle sobre elas, nós vamos passar a nossa vida nelas e nós não queremos viver a vida toda colados ao telemóvel, digo eu. E portanto, daí ser importante nós termos a consciência de saber quando usar as redes sociais e de saber a altura de nós nos desligarmos dela. A ideia aqui com este vídeo é começares a ter um uso mais consciente, saberes usar as tuas redes sociais. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o canal, comentares e dares like para saber quais é que são os tipos de conteúdo que tu queres ver ou que tu não queres ver por aqui. Eu vou deixar o @algures aqui na tela do meu Instagram, portanto acompanha mais de perto por lá. E vou deixar um link aqui em baixo também na descrição do meu podcast, da newsletter e de tudo o que já foi aqui citado. Este foi o vídeo, eu espero muito que tenhas gostado e vemo-nos no próximo vídeo.